O que precisamos para ter um filhote saudável? Aqui é outro ponto importante também. Vamos lá. Bom, eu vou falar sobre as 5 liberdades dos animais e depois dos 5 domínios. Isso aqui são leis, né, da área de estudo do comportamento animal, né, que a gente vai aplicar aqui para o nosso treinamento também. Então, as 5 liberdades incluem, primeiro, estar livre de fome e sede. Os animais eles devem ter acesso à água e alimento adequado para manter a sua saúde e o seu vigor. Segunda liberdade, estar livre de desconforto. A gente tem que propiciar para o animal um ambiente favorável, gostoso, né, confortável para ele, livre de muito frio, livre de muito calor, com condições de abrigo e descanso adequados. 3. Estar livre de dor, doença ou injúria. E aí, no caso, os responsáveis, né, ou seja, os tutores, no caso você, né, que deve estar assistindo, são responsáveis pela criação e devem garantir a prevenção, o rápido diagnóstico de alguma doença e o tratamento adequado para os animais. Quarta liberdade, ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie. No caso do cão, a gente pode pensar aí principalmente em socializar com outros cães, né? Poder cavar, se ele quiser ir a um parque, né, na grama, cheirar a grama, morder, até engolir grama, né? Mato, eles gostam às vezes de fazer isso. Então, cheirar outros animais, isso é comportamento natural da espécie. Forragear, né? Farejar o ambiente, então a gente tem que permitir isso para ele. Os animais devem ter essa liberdade para se comportar naturalmente, o que exige um espaço suficiente, instalações adequadas e a companhia da sua própria espécie também pode ser um ponto importante. E 5, a quinta liberdade, que é estar livre de medo e de estresse. Ou seja, não é só o sofrimento físico que precisa ser evitado. Os animais também não devem ser submetidos a condições que os levem a sofrimento mental, para que não fiquem assustados ou estressados, por exemplo. Ou seja, um animal que está dentro de um ambiente que tem muito barulho o tempo inteiro, tem fogos acontecendo toda hora, esse animal está completamente estressado, com medo. Então a gente tem que evitar isso também. E aí vem os 5 domínios dos animais, que foi um passo a mais que foi criado aí em cima dessas 5 liberdades, né? Então, de forma geral aqui, o primeiro domínio ele está relacionado à nutrição, e aí envolve toda a questão aí da privação de alimento, privação de água e desnutrição. Então é um outro aspecto, né? Você tem que dar um alimento, e um alimento de qualidade, né? Você tem que dar uma água limpa, né? E você tem que deixar esse animal bem nutrido, né? Então a gente tem que evitar tudo isso, tá? Evitar que ele tenha, que ele deixe de ter essas qualidades, tanto na parte de alimentação, na parte de água, né? E obviamente ele tem que estar bem nutrido com isso. O domínio 2, que é a parte do ambiente, vai envolver aí questões relacionadas aos desafios ambientais, tais como evitar que ele tenha frio, calor, falta de espaço, né? Problemas de manejo, aí dependendo de outras espécies, não é no caso do cão, mas principalmente aí em relação a frio e calor, porque a gente pensa num animal que vive numa casa, às vezes tem aquela casinha ali do lado de fora, aquela casinha de madeira com telha de amianto e tal, batendo um sol ali, fica um forno ali dentro, então é um ambiente que está ruim, está desagradável para o animal, então não é legal. 3 é o domínio de saúde, que envolve as questões relacionadas à doença, a ferimento, comprometimento funcional, ou seja, o animal que às vezes está com uma dor, ele não consegue mais se mover da forma adequada, ele sente dor ao se deslocar, a levantar, ele não consegue mais subir uma escada dependendo da idade. Então tem tudo isso envolvido também nesse terceiro domínio da saúde. O quarto domínio que trata em relação ao comportamento, que envolve as questões de restrições comportamentais da interação com outras espécies ou até com a própria mesmo. Então é importante você ter isso em mente, que o animal ele precisa interagir com outras espécies, e principalmente com a espécie dele, né? Com o cão no caso, espécie canina. E o quinto domínio está relacionado aos estados mentais, aí vem toda a questão relacionada ao estresse, né? Aos estados mentais negativos, né, tais como dor, fome, sede, medo, debilidade, solidão, ansiedade, frustração, depressão e desesperança. Tá? Então, a gente vê muito hoje em dia animais sofrendo aí com ansiedade por separação. Então, isso aí também está dentro aqui dos 5 domínios. Então, a gente tem que pensar nisso tudo em relação ao bem-estar dos nossos queridos animais, dos nossos queridos cães. Então, quando a gente pensa em ter um filhote, a gente tem que prover tudo isso aqui para ele que ele tenha o melhor bem-estar possível.
E a gente vai lidar então com o conceito das 5 liberdades e dos 5 domínios, tudo isso lá dentro do parquinho de diversão. Então a gente vai ter um comedouro ou brinquedos recheáveis. Ele vai comer não só na vasilha, no potinho, ele vai comer também dentro de um brinquedo interativo, onde ele tem que, por exemplo, mexer numa bolinha, mexer num Kong, tal, para ele poder liberar. Isso daí tem gente que acha que é tortura para o animal, que é uma judiação fazer ele ter que revirar a bolinha para sair uma graminha de ração. Mas, cara, isso daí faz com que o animal exercite a parte mental dele e é um comportamento praticamente natural, porque na natureza o animal tem que se virar, né, para conseguir alimento. Então, quando a gente oferece um desafio para ele conseguir alimento, para ele é muito gratificante. Eles às vezes demoram ali 30 minutos para comer numa bola, uma pet ball, por exemplo, coisa que se fosse oferecido na combuquinha ali na vasilha dele, ele gastaria, sei lá, 2 minutos para comer. Então isso para eles também ajuda a desestressar, né? Ajuda esse ponto mental também, enriquecimento ambiental, tudo isso está envolvido ali na melhora da alimentação dele. O bebedouro também tem que estar sempre limpo, né, com água fresca de preferência. Tem muita gente que simplesmente joga água fora e bota água nova, joga água fora e bota água nova. Se você passar o dedo ali na borda desse bebedouro, você vai sentir tipo um limo, né? Isso daí é uma película e tem muita bactéria ali. Então isso é ruim para o animal, pode dar aí um problema com o tempo, aí, dependendo da quantidade de bactéria que já tiver acumulada ali. Então é sempre importante lavar o bebedouro também. Da mesma forma, a caminha. Se o animal urinou nessa caminha, é importante você lavar, né, até para tirar um pouco desse cheiro. Né, às vezes nem dá para você tirar o cheiro dessa urina, ele acaba marcando tão forte ali que fica complicado, às vezes é melhor trocar. Mas enfim, a caminha ela tem que ser confortável para o animal, para ele poder ter um local que isole do frio do chão, né, e obviamente deixe confortável para ele poder escolher uma posição adequada. A caixa de transporte, que é o porto seguro do animal. O animal ele se sente muito tranquilo ali dentro. No primeiro momento pode parecer para a gente, né, para vocês, né, que não conhecem, que não estão acostumados com caixa de transporte, como se fosse uma coisa ruim para o animal. Mas não, ali é como se fosse uma toca. Então o animal ele tem o costume de se tocar, né, o animal, se fosse na natureza, eles ficariam em tocas à noite para se proteger de outros predadores que também possam querer competir com ele, ou próprias outras cães também ali na região. Então a toca é um ambiente tranquilo e seguro para ele. Então se ele se acostuma com a caixa de transporte, né, ele vai ficar tranquilo ali dentro e seguro. Os tapetes higiênicos ajudam aí na realização do ambiente mais limpo, né, onde ele vai poder urinar depois de ter esse local retirado e colocado um novo ali para ele. Um bicho de pelúcia do mesmo tamanho, um pouquinho maior do que o filhote, como eu já comentei também, vai ser muito importante para que o animal não se sinta sozinho, principalmente nesse início. Brinquedos de diferentes tipos, tamanhos e texturas. E variação. É muito importante aqui, gente, eu falo para a gente ter uma caixa dos brinquedos. Por quê? É um erro muito comum as pessoas darem todos os brinquedos de uma vez só para o filhote, né? E ficar tudo espalhado ali pelo chão do parquinho e tal. E chega um tempo que depois o filhote não está mais aí para nada, ele não está mais interessado no ossinho, na bola, não está mais interessado em nada. Por quê? Aqueles brinquedos estão o tempo todo ali para ele, disponíveis. Então é importante que você faça um revezamento de brinquedo. Então tenha uma caixa para você guardar esses brinquedos, e aí você, a cada 2, 3 dias, você troca os brinquedos. Então comece a observar quais são os brinquedos que ele mais brinca, que ele mais se interessa, e aí você pode variar dentro do mesmo estilo do brinquedo que ele gosta, né, para que sempre tenha um que seja aquele favorito dele ali, para ele poder brincar, mas diferente do que estava ali no dia anterior, né? Então é legal para ele também ter sempre uma coisa nova, um brinquedo diferente e com texturas, barulhos, sons diferentes também, porque o animal, para isso, é uma experiência muito agradável para ele, né? Ele entender que um ele aperta, faz barulho, o outro é mais macio, o outro ele consegue roer. Então ele vai ter esses diferentes tipos de estímulos aí para o animal, e que para um filhote, né, a boca é como se fosse a nossa mão, né, a boca para o filhote é onde ele sente as coisas. Não é à toa que ele gosta de brincar de morder, né, porque ali é onde ele sente, ele tem essa sensação
Então, a gente oferecer vários brinquedos de vários tipos de texturas diferentes é muito positivo para o filhote. E promover o enriquecimento ambiental, que está aí incluindo também nesses brinquedos todos que a gente deu, na forma de alimentar, e a gente vai ter uma aula específica sobre isso.